Oi, meninas do quinto, sejam bem-vindas a mais uma videoaula de religião. Por motivos maiores, essa videoaula vai ser gravada, né? E também o conteúdo ele é bem simples, tá? Viemos estudando os mitos de origem. E aí passamos por várias culturas, né? A maioria delas, culturas indígena, né, de culturas de povos nativos, que falava geralmente o surgimento de algo, seja do eclipse, seja do verão, como na aula passada, né? Na aula de hoje vamos ver já uma história sobre o mito de origem relacionado à nossa cultura, tá? Claro que nossa cultura tem influência dos povos africanos, dos povos indígenas e dos portugueses, como eu já vinha falado para vocês, né? Como fomos colonizados por esses povos, então temos aí uma mistura sobre as nossas religiões, tá? E aí cada pessoa, né? O Brasil também tem a diversidade religiosa muito grande. Cada ponto de vista ele vai dizer como o mundo surgiu, tá? Mas do ponto de vista cristão, que é o dessa aula, depois nós podemos ver o ponto indígena, da nossa cultura, dos índios brasileiros e depois do povo africano, que também vieram para o Brasil, tá? São esses três povos, vocês estão estudando isso em geografia. Portugueses, africanos e indígenas foram os primeiros povos que tiveram mais influência na nossa cultura, tá? E no mito de origem de como criou o mundo, né, o nosso mundo, a Terra, né, boa parte dos judeus e dos cristãos, né, tem a Gênesis. Pode ser que vocês já ouviram falar, na Bíblia tem esse nomezinho, Gênesis, tá? Que seria criação. A Gênesis vai falar, né, da criação de algo, no caso do mundo. A princípio, né, para a Igreja Católica, o início de tudo veio a partir, né, quando Deus criou Adão, que foi o primeiro homem da espécie, né, da espécie humana, e depois ele criou o Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha todos os tipos de plantas e animais. E Deus deu a Adão o Jardim do Éden. Depois, Deus, né, viu que Adão estava muito solitário e a partir da costela de Adão, ele criou Eva, né? Só que dentro desse jardim, eles não poderiam, né, comer um único fruto que seria que eles adquiriam o conhecimento do pecado e do bem ao mesmo tempo e ele não poderia, né, ter esse conhecimento. Só que Eva acabou comendo, né, esse fruto e eles acabaram sendo banidos e vivendo como humano e aí dando início às primeiras civilizações da Terra, né? Como eles foram banidos e aí eles foram banidos para a Terra e a partir daí, né, eles começaram a criar sua família, enfim, a Terra começou a ter seus primeiros habitantes. Tá certo? Então, esse é o mito de origem, né, da Terra em si, baseado na Igreja Católica. A Igreja Católica, né, na Gênesis, que é sobre a criação, fala sobre isso. Vocês podem até estar procurando aí uma Bíblia, procura na parte que tem Gênesis, que vocês vão entender basicamente, realmente, na visão da Igreja Católica, como isso aconteceu. Estou falando de uma forma aqui bem resumida, porque eu vou enviar para vocês, né? Na verdade não tão resumida, só explicando o contexto, né? Já que os mitos de origem, eles servem para explicar a origem de algo em determinadas culturas, né? Cada cultura tem seu jeitinho, sua forma de estar explicando aí o surgimento de determinados fenômenos. No caso da Igreja Católica e dos judeus vão usar a Gênesis e a Igreja Católica a história de Adão e Eva para estar explicando o surgimento de tudo, tá? Dos primeiros seres humanos habitantes da Terra. Eu vou copiar, mandar o texto para vocês especificando a história de Adão e Eva para vocês copiarem no caderno e as perguntinhas para vocês estarem respondendo. A ideia é que vocês procurem uma Bíblia na casa de vocês, se vocês forem católicos. Se não, vocês só fiquem com o textinho que eu vou mandar para vocês, tá? E vejam aí realmente como funciona, lê aí
parágrafo por parágrafo para se aprofundar na história de Adão e Eva, tá ok? Isso é uma tarefa de casa para vocês fazerem isso, já que estamos estudando o mito de origem da Igreja Católica e, né, temos aqui nossas facilidades, já que é nossa cultura e temos esse material mais acessível para estarmos vendo de perto, ok? Mas vou mandar para vocês a história que eu tirei, né, que eu pesquisei no site Escola Britânica, é um site super confiável, pesquisei essa história e vou mandar para vocês ela no formato, né, de texto falando sobre isso, ok? Então, um beijo, mandarei para vocês esse mito de origem da nossa cultura, o texto, enfim, no chat de cada um de vocês, tá? Junto com as perguntinhas para vocês copiarem. As perguntas vocês vão copiar no caderno e estarem respondendo sobre o mito de origem do mundo na visão do cristianismo, né? Aí sobre a história de Adão e Eva. Um beijo e até a próxima.